E aí, galera, hoje vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre quais os problemas que podem acontecer na fiação, né? E o vídeo ele vai ter bastante conteúdo para quem está começando, né? Mas parte do conteúdo eu acho que vai ser útil também para quem já tem um pouco mais de experiência. Então eu vou falar dos problemas relacionados com a faca, problemas com a pedra, técnica de afiação e testes de afiação. Tem gente que considera a faca com um aço macio ou com um aço duro um problema para afiação. Então, isso não é bem verdade. Uma faca muito dura, dá para afiar bem, dá para afiar de boa numa pedra. E a faca muito macia também dá para afiar muito bem, ela atinge um bom nível de afiação. O problema da faca macia é que ela não sustenta o fio por tanto tempo. Mas você pode afiar uma faca macia até raspar cabelo sem problema nenhum. O problema da faca, na hora da afiação, é o grão do aço. Então, quando o grão do aço é um grão crescido, que é o exemplo dessa faquinha daqui, você não consegue atingir um nível de afiação adequado. Então, você pode ter uma técnica perfeita, que não estou nem falando que isso é o meu caso, mas sempre dá para melhorar, né? Mas não adianta ter técnica se o grão da faca for muito crescido, a faca não pega um bom fio, porque os grãos eles se soltam por inteiro. Então o fio ele continua grosso independente da técnica que você usar. Em relação às pedras, o problema nem é a pedra, é qual a sua expectativa em relação à pedra. Então, você pode conseguir um fio que raspe cabelo tanto nessa 6000 quanto numa 320. Então, se a sua afiação não tá cortando bem o papel, provavelmente o erro é na faca ou na técnica. A pedra você consegue isso tanto com uma quanto com a outra. A diferença vai ser na qualidade do fio. Esse fio de uma pedra mais fina vai dar um corte mais suave. E esse daqui é um corte com mais serra. É um corte que ele vai rasgando um pouquinho, mas ele vai cortar bem também. Para cortar papel e cabelo, o que vai te dar um corte mais suave vai ser o óxido de cromo, que geralmente é usado num strop. Agora, quando você for cortar alimento, perde efeito microserra na hora que você for cortar vegetais. Então, para a cozinha, geralmente recomendo finalizar numa pedra entre 1000 e 6000. Sendo que tem gente que até prefere finalizar numa de grit mais inferior. Isso depende da preferência de cada um. Agora, esse daqui é mais o ideal é para navalha. É um ganho discreto, mas é um ganho significativo que você pode ter usando o grit adequado. Sobre os testes de afiação, existem dezenas de testes diferentes. Então, eu não vou comentar tudo aqui, né? Claro. Mas a ideia é a seguinte: tem alguns testes que eles são muito fracos. O que eu quero dizer com isso? A faca vai passar no teste, apesar de não estar com o fio ideal. Então, corte de papel, primeira coisa, existem vários tipos de corte diferentes. Então, aqui é uma folha de ofício. Se você corta assim, ó, passando a faca, é um corte que é mais fácil de ser realizado. Então, já está cortando? Já está cortando. Agora, você vai ter um nível de exigência maior se você fizer um push cut. O que é um push cut? Se você pega, encosta e empurra a faca. Então, se você está empurrando a faca, isso tem um nível de exigência maior. Cada papel tem uma dificuldade diferente para você cortar. Então, tem papéis que o teste vai passar e você vai ficar com uma faca com desenvolvimento abaixo do esperado, apesar dela ter passado no teste. Então, algumas folhas de revista têm essa característica de ser extremamente fácil de cortar, enquanto outros testes são difíceis demais. Então, papel higiênico,
não dá para fazer push cut em papel higiênico. O fio, por melhor que ele seja, ele acaba falhando no teste de papel higiênico. Cada um vai ter seu nível de exigência diferente, né? Mas um teste que o pessoal costuma recomendar e que eu gostei da recomendação é o push cut no cupom fiscal, porque esse papel ele oferece um bom nível de resistência ao corte, né? E o push cut, né? Então, você vê, só para ilustrar, essa faca daqui, ela está fazendo, meio difícil de gravar, está fazendo push cut no papel de ofício. De vez em quando falha no cupom fiscal. Então ela está quase fazendo um push cut no cupom fiscal, mas nem sempre ela consegue fazer. Então você vê, e aqui já dá para perceber. E também aqui, ó. Quando começa a falhar no cupom fiscal, é uma faca que já também não está raspando o cabelo direito. Então, ela ainda corta direitinho, mas ela já dá para sentir essa diferença na hora de cortar alimento. Quanto a essa questão de raspar cabelo como um teste de afiação para as facas, tem 3 níveis de dificuldade diferentes. Um é você pegar e encostar a faca na pele e passar. Esse é um bom nível de dificuldade. Já testei faca assim e sustentar usando ela no dia a dia por meses e não ter problema, mesmo não sendo uma faca de uma dureza excelente. Então, esse nível, legal. Agora, tem uns 2 níveis acima disso, que é o que chama de tree top hair, que, traduzindo, é você cortar, tipo, corte em topo de árvore. O que está dizendo? É você cortar o cabelo por cima. Você não está encostando na pele, você está só tocando nele e cortando. Esse já é um nível que é over para a cozinha, né? É um fio que não se sustenta. E um outro nível que também é over, um teste over, é você pegar e tentar dividir o cabelo no meio. Então, dá para ser feito isso, mas não é um teste recomendado para cozinha. Isso daí é teste para navalha. Se você se barbeia, aí é legal você fazer esses testes. Então, os 3 testes que eu mais gosto, que eu recomendo, é esse do push cut no cupom fiscal, o raspar cabelo encostando na pele, né, o raspar, e o teste dos 3 dedos, que é um teste que o Murray Carter fala. E a ideia é a seguinte, é você pegar e tocar e só passar o dedo ao longo do fio da faca, bem devagarzinho, tomando cuidado para não se cortar, e você perceber o feedback de como que está a fiação por isso. Ele recomenda testar o limite que você vai saber o momento de que vai cortar. Tipo, eu trabalho com as mãos, então eu não quero nenhuma possibilidade de me cortar com a faca. Então eu não uso o teste do jeito que ele recomenda. Tem um vídeo dele, eu vou botar aí na descrição. Quem quiser fica à vontade, mas assim, como eu trabalho muito com a mão, eu não posso correr esse risco, mesmo pequenos cortes é uma coisa que vai me incomodar. Então, o que eu faço aqui é um teste adaptado, que não é tão bom quanto o que ele faz, mas que já me dá uma ajuda em termos de praticidade, né? Dá para resolver o problema só com cupom fiscal, não precisa desse daqui. Mas o que eu faço é o seguinte, eu faço o teste só para checar a modulação de fio. Quando você usa a faca, ela perde o efeito microserra, né? Então o fio
ele fica arredondado e ele fica liso. Quando você afia, você vai perceber, se você pegar e atingir o ápex, o fio ele fica mais áspero. Então, dá para você perceber, além de testar com o dedo a rebarba, você pode testar pelos 3 dedos. É difícil de checar a rebarba, às vezes, em tudo, de extensão. Às vezes eu gosto desse teste para isso também. Mas, né, cuidado de apoiar o dedo do outro lado e fazer devagar e com bastante cuidado. E longe de qualquer pessoa, né, para ninguém esbarrar em você na hora desse teste. Então, falar agora um pouquinho para vocês a questão do retoque. O que é o retoque? O retoque é quando você já afiou a faca, está usando, ela começou a perder um pouquinho de fio e você dá uma passadinha só para realinhamento da rebarba. É legal? É legal, porque é bem prático, né? E retorna uma boa quantidade o fio. A questão é que o retoque ele nunca fica igual a uma fiação original. Como o fio está sendo deformado de um lado para outro, isso funciona como uma forma de estresse mecânico. E isso fragiliza o fio. Ele pode estar na posição correta, fica depois na posição correta, mas ele fica frágil. Então é um fio que vai ter uma durabilidade menor, né? Você está estendendo a durabilidade já, então já é um lucro, mas você tem que saber que esse fio ele não vai durar a mesma coisa de um fio zerado. E em algum momento ele vai acabar rompendo. Então esse fio frágil, ele rompe e você vai perder a sua fiação e vai ter que fazer uma fiação tradicional de novo. E o que é isso tradicional? É com formação de rebarba. Forma a rebarba toda de um lado, vira a faca, forma a rebarba em toda a extensão do outro lado e depois remover a rebarba. E aí você chega num outro momento que é onde costuma acontecer maior quantidade de erros na afiação. É você não formar a rebarba em toda a extensão, ou você não conseguir remover a rebarba do seu fio. Então, se você pegou e faz um teste de corte e a faca está deslizando no papel, provavelmente você não chegou a atingir o ápex. A rebarba, ela deixa uma sensação de meio que de microserra. Então, quando o fio fica agarrando no papel, geralmente o problema é rebarba, né? E você não... O dente, né? Também pode ser também dente. Mas geralmente você deixou alguma rebarba que você não conseguiu remover. A remoção de rebarba nem sempre ela é fácil, né? Então, às vezes é uma partezinha chata, porque se você sobe muito o ângulo e insiste, você tá perdendo, né? Você tá perdendo o fio agudo que você fez. E se você passa na pedra só com um ângulo muito raso, isso não remove a rebarba, né? Então você tem que aprender esse ponto ideal, né? Tem um vídeo do Leônidas muito bom sobre isso, ele acabou de postar. Vou botar aí nos comentários também, que o vídeo ficou bem legal, vale a pena dar uma passada. E acho que para quem tem mais experiência, a parte mais difícil realmente é essa, né, da questão da rebarba, né? Então, fica a dica. Uma outra fonte comum de erro é ângulo errado. Então, tem gente que recomenda você a 20 graus como um ângulo ideal, né? E a gente sabe que não é isso, né? Então, tem estudos provando isso, né? Que 20 graus não tem nem durabilidade, nem resistência, não vale a pena, né? Tem vários esquemas diferentes de ângulo, né? A fiação deixar direto a 10 graus, as durezas de faca que a gente tem por aqui não sustentam. Então, não dá para afiar a 10 graus. O esquema ideal de ângulo, ele vai variar de preferência e de faca do aço para cada pessoa. Agora, esse é um esquema geral que funciona para a maioria das pessoas e que funciona bem.
é você afiar a 10 graus e fazer um microfio de 15. Isso vai te dar uma boa afiação e com uma boa durabilidade. Se você fizer a afiação só a 15 graus e o fio com 15 graus ele ficar muito largo, isso te dá uma perda bem significativa. Te digo que você, entre deixar com um microfio de 15 e um fio largo de 15, nossa, a diferença é enorme. Então, com a mesma qualidade do Apex, a diferença é bem sensível. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Falou!